Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Diz o texto assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos, observe isso, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Amém. Pode assentar. Eu já tive o privilégio, eu já tive a alegria, eu e tantos outros que aqui estão, pregadores, pastores, de olhar esse texto e pregar dentro desse texto muitas e muitas reflexões e muitas palavras. Mas hoje, eu pensando nesse texto, o Espírito de Deus me fez pensar nesses 2 últimos versículos que eu acabo de ler agora, o versículo 6 e o versículo de número 7. O texto diz assim, o 6, coloca o 6 na tela. Observa que coisa interessante. Mas alguns dos escribas estavam como assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ora, o texto está dizendo para mim e para você que esse local é uma casa. Vamos construir esse raciocínio. O texto começa dizendo, no versículo 1, entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então, 2 informações. Qual é o nome da cidade? Cafarnaum. E qual é o local que ele está? É um anfiteatro? É um auditório? Qual é o local que ele está? É uma casa. É uma casa. Então, é uma casa em Cafarnaum. Aí tem uma terceira informação. Veja só. Entrou Jesus em Cafarnaum e logo ele estava numa casa. Terceira informação, versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta limítrofe para a rua, nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Cidade é Cafarnaum, o espaço é uma casa, e de repente ele está ali ensinando, e uma multidão ocupa aquela casa, muita gente ocupa aquela casa, a tal ponto que nem na porta dava para ficar. O local é uma o quê? Casa. Versículo 6 diz para nós assim. Vamos rapidamente para o 6. Vamos rápido. Mas alguns dos escribas estavam, o quê? Assentados ali. Esse texto está dizendo para mim que só tem uma maneira dos escribas estarem assentados ali. Só tinha uma maneira técnica, só tinha uma logística de engenharia para que isso acontecesse. Porque mais à frente você vai ver, no versículo de número 2, que nós lemos, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto o quê? A porta. Ora, se a cadeira não era na porta, se a cadeira não era no quintal, a cadeira era bem
na frente, e era dentro de... Versículo 6 diz: alguns dos escribas estavam assentados ali. Quem foi que entrou pelo telhado? Quem foi que desceu pelo telhado? Os escribas desceram pelo telhado? Não, vamos construir um raciocínio. Então, se os escribas estavam assentados ali, por que estavam? Como estavam? De que maneira? Como que isso pode acontecer? Porque chegaram primeiro. Porque chegaram primeiro. A única maneira de estar sentado ali é porque eles chegaram o quê? Eles chegaram antes. Chegaram primeiro, chegaram antes. Concorda com isso? Amém ou não amém? Amém? Chegaram primeiro, estão sentados, e a casa é uma casa, ela não tem 1000 cadeiras. Ela tem quantas cadeiras? 3, 4, 5, 6 cadeiras. 10 cadeiras e acabou. Estão assentados ali. Ora, quem chegou primeiro, chegou. E quem chegou depois, chegou e ficou lá fora. Ficou junto à porta. Aí o texto vai continuando, dizendo assim, que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Versículo 4, coloca o 4 agora, observe isso. Posso ouvir a tua voz? Thaís, senta aqui de frente comigo, Thaís. Eu posso ouvir a tua voz? Todo mundo, vamos, 1, 2, 3. E não podendo aproximar-se por causa da multidão. Então, observe aquele sistema de anéis, para facilitar. Aquele sistema de anéis. Então, aqui está a casa, nesse púlpito, aqui estão as cadeiras, e o grupo vem chegando, e cada vez que alguém vai chegando, vai ficando o quê? Mais o quê? Mais longe, mais de trás. Hoje nós colocaríamos um telão, coloca um telão lá na rua. Ou seja, de repente, 4 homens trazem um paralítico e vão para onde? Para a mesma o quê? Casa. E quando eles chegam para ir para a mesma casa, diz a Bíblia o quê? Que eles não podem aproximar-se, porque o dono da casa não deixa, é isso? Por causa de quê? Da multidão. Ou seja, quando esses homens chegam, levando um paralítico, já tem tanta gente, que agora só dá para ficar bem distante, longe, não tem como chegar na porta nem na janela, porque já tem uma multidão. Aí eles dão a volta por detrás da casa, eles têm essa estratégia, esse insight de Deus, e sobem por detrás, e sobem no telhado, destelham o telhado, e desce. Mas nesta noite eu quero que você pense comigo, não sobre o dono da casa, não sobre o paralítico que foi curado. Vamos pensar sobre quem estava sentado. Amém ou não amém? Quem estava sentado. O texto diz que aquela turma que está sentada, chegaram antes, chegaram primeiro. Naquele dia ia ter um concurso de algum carro importado? Não. Naquele dia ia ser feita distribuição de dinheiro? Não. Por que aquela turma havia chegado primeiro, bem antes, e estavam assentados bem na frente? Por quê? O que motivou eles? O que havia motivado eles? Eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Você já viu quando vem aquelas bandas famosas de rock, de qualquer coisa, que as pessoas dormem nos estádios 1, 2, 3 dias para poder entrar? Você viu na época do Rock em Rio, que aconteceu agora, que gente saiu do emprego e ficou acampado na porta do Rock em Rio para entrar e ser os primeiros da fila para ficar diante do palco. E ficaram acampados 2 dias, 1 semana ali, para ser o primeiro. Esses escribas chegaram primeiro, chegaram antes, sentaram diante de Jesus para ouvir Jesus, porque tinham interesse em ouvir Ele. Queriam pensar, refletir, queriam examinar o que Ele fala, mas tinham interesse. Ninguém estava ali sem interesse, eles tinham interesse. E estão ali, vendo a administração. A coisa está indo bem, ele está falando de reino, de paz.
de reino dos céus, ele está falando de paz, de alegria, está indo tudo bem, e de repente começa a surgir uma coisa no telhado, um buraquinho, e de repente desce uma cama, e para um paralítico diante de todos. Jesus para a ministração, olha para o paralítico, esquecendo o auditório que está ali, e diz: eu perdoo os teus pecados, você está perdoado. Quando Jesus fala isso, entramos no versículo 6 e o versículo 7, coloque agora, é sobre isso que eu quero pensar contigo. Mas alguns dos escribas, eu gosto dessa expressão alguns dois escribas, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. O texto diz que foram alguns dos escribas. Significa que não foram todos os escribas que ali estavam, foi alguns. Vamos imaginar que tivéssemos ali 6 escribas, alguns, 3, 4 escribas, 5 escribas, não foi todos, foram alguns. Eles começam a arrazoar. Eles são inteligentes. E olha o que eles estão arrazoando. Versículo 7 vai dizer para nós: por que ele fala deste modo? É um assunto específico. Eles não estão discutindo o que havia sido pregado antes, estão discutindo o que foi dito agora. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então o que entra em discussão não era o que estava sendo pregado, de reino, de paz, de outras coisas. O que entra em discussão é o que ele falou agora: eu perdoo os teus pecados. E eles entram numa crise. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ele está pensando que ele é Deus. A crise deles é esse ponto. Sabe o que Deus falou comigo hoje, irmãos? Que nós temos um comportamento estranhíssimo. A gente tem vontade de conhecer a palavra, a gente tem vontade de conhecer Deus, a gente tem vontade de ouvir mais de Deus, porém, nós, de alguma maneira, nós criamos dentro de nós um limitador de Deus. O que eles dizem é a seguinte coisa: tudo bem, chegamos cedo, esse cara é bacana, esse cara fala bem, esse cara faz milagre, esse cara é interessante, mas ele não pode ser tudo o que ele acha ou que ele diz que é. A gente tem limitado Deus. Esse é o nosso problema. A gente acredita num Deus de um tamanho que a gente possa entender. Um Deus que vai muito além da nossa capacidade de pensar ou de acreditar. Não, isso não pode ser Deus. A gente crê num Deus que multiplica pães, mas um Deus que anda sobre as águas é fantasma. É fantasma. A gente crê num Deus que diz assim: eu curo a tua lepra. Mas acreditar num Deus que diz assim: vamos no cemitério, onde que enterraram ele? A gente, é mais fácil acreditar que esse Deus vai no cemitério para chorar o defunto que está lá. A gente limita a Deus. A irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu tivesse chegado quando ele estava doente, tu curaria ele. Mas tu demorou muito, agora ele já está morto. Agora ele já está totalmente morto. Agora já acabou. A gente limita a Deus. Nicodemos tinha fome de Deus. Ele vai de noite procurar Deus, e Deus começa a falar com ele. E ele diz: Nicodemos, vamos direto ao ponto. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele entra em crise. Mas como nascer de novo? Eu sou homem, eu sou adulto. Como eu vou voltar novamente para a barriga da minha mãe? Como? Deus me disse hoje que tem gente aqui limitando Deus. A gente crê num Deus que pode curar uma enxaqueca. A gente crê num Deus que pode curar uma dor de cabeça. A gente não crê num Deus que pode curar um câncer em estado terminal. A gente crê num Deus que pode nos abençoar para dar uma cesta básica. A gente não crê num Deus que pode nos abençoar para dar uma casa própria. A gente crê num Deus que pode nos abençoar para a gente não ser reprovado no final do ano.
A gente não crê num Deus que pode nos dar uma promoção de uma maneira sobrenatural. Deus hoje, de maneira muito clara, gritou no meu coração: não limite o meu poder. Não limite o meu poder. Não limite. Irmãos, quantas vezes nós... E olha, eu teria que andar de joelho. Cada vez que eu entro nessa igreja e olho para esse piso, eu já contei isso, acho que eu vou ficar velho gagá falando isso. Porque eu comecei a ouvir, irmãos, profetas da derrota. E cada profeta da derrota, com título de engenheiro, com título de tudo, dizia para mim assim: ih, pastor, o que é isso aqui? Eu falei: é uma epóxi. Ih, pastor, vai ter que contratar uma máquina para raspar tudo isso, tudo isso. Sabe por quê, pastor? O cimento, ele não vai aderir a isso. E qual é o orçamento? 300 mil, 250 mil. Pastor, vai chegar em 300 e pouquinhos mil, só para fazer a preparação. Vou morrer falando isso. Aí um dia alguém me apresenta o Zezinho, um nortista da favela da Rocinha. E chega aqui, olha, e diz: ih, pastor, tá bom de trabalhar? O local está limpo. Eu falei, esse cara... Eu falei: meu amigo, é coisa séria. Não, pastor, aqui tá bom, a gente vai fazer uma farofa. Eu não vou esquecer essa... O que é farofa, Zezinho? Não, é uma massa diferente, com mais areia. Faz uma farofa, joga uma farofa, e a gente vem assentando o granito. Eu falei: ah, meu Deus, esse cara... Estou falando com um monte de engenheiro, todo mundo só conta a derrota. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida, o diabo vem até nós e a gente diz: olha, eu vou deixar você ir na igreja, eu vou deixar você frequentar os cultos, eu vou deixar você ir nos cultos, porém, eu vou botar um limitador de Deus para você. Escribas chegam cedo, senta na frente, estão ali a hora. Irmãos, quem está num local desse, se levantar, perde o lugar. Deixa eu fazer aqui uma abertura do Rock in Rio que eu assisti. Eu falei: meu Deus, o ímpio às vezes é mais sábio que crente. O repórter fez uma pergunta para um grupo que chegou cedo, que ficou acampado para entrar na frente do Rock in Rio, porque queria ver aqueles roqueiros. Aí perguntou assim, uma perguntinha meia sem pé nem cabeça, uma perguntinha estranha, mas eu tenho que perguntar: e quando tiver vontade de ir no banheiro? Aí um falou assim: haha, meteu a mão no bolso e tirou um saco plástico. Quem está aqui na frente não pode sair, porque se sair, não volta mais. Quem está aqui na frente, está aqui até o show acabar. Então, quando não dá para segurar, a gente tira o saquinho plástico e vai no saquinho plástico. Eu falei: meu Deus, uau, a vontade de ficar na frente. Essa turma que está sentada na frente, ela está ali, porque ela quer ouvir Deus falar. E se o paralítico não aparece em cena, se ninguém abre o telhado, e ele não surge, e aquela palavra não é dada, fica tudo bem, tudo tranquilo. O problema é quando aparece um paralítico, ele diz: olha, eu perdoo os teus pecados. Veja só, porque se manda curar, eu te curo, não ia ter tanto problema. O problema é quando fala do perdão dos pecados. Porque de alguma maneira nós limitamos Deus. E nesta noite você veio aqui, e a palavra do Senhor para você é direto. Experimente acreditar que você pode confiar mais em Deus. Experimente acreditar que você pode crer que Deus é maior do que você imagina. Deus é maior do que você acredita, Ele é maior. Pastor, mas isso aí é uma coisa... Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior do que você acredita. Acredite nisso. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Há um testemunho muito assim, muito exótico, utópico, muito estranho, mas é lindo de Deus. Pastor Jason Luiz.
tentou ir para os Estados Unidos. Ele já contou isso aqui, mas foi tão forte, aquilo mexe comigo até hoje. Porque quem conhece o consulado americano, quando você solicita um visto, e o visto é negado, automaticamente você cai num prazo de carência. E você só pode entrar com um novo pedido um longo tempo depois. Às vezes, depende do problema, pode levar anos para você novamente tentar o visto americano. Ele deu entrada e o consulado aqui no Rio negou. Indeferido. Não aceito que você entre no meu país. Ele pega o passaporte, revoltado, triste, porque estava cheio de esperança que ia na América. Morava em São Gonçalo, pega o barco na Praça 15 para ir para Niterói. Está lançando aquele filme de Jason Ataca novamente, Ataca Nova York. Ele sentado no barco, amargurado, triste, negado, não pode ir, vê a propaganda do filme. E ele faz uma associação com o nome dele. O nome dele é Jason. E o filme diz Jason Ataca em Nova York. Ele olha aquilo e diz: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Isso é Deus, isso é Deus. Que deu nada, era um filme de Hollywood. Mas ele consegue romper aquele bloqueio da limitação. Deus está falando comigo. Deus está falando, é Deus que falou comigo agora. Que Deus, não coisa nenhuma, é um filme de Hollywood, é um cartaz. Mas, irmãos, a verdade era Deus que estava ali por trás. Ele podia ter ido de ônibus, ia passar pela ponte e não ia ver aquele cartaz. Era Deus. Ele vê aquilo, é Deus, eu vou voltar lá. E ele volta lá e cai na mão de outra pessoa. Você quer o quê? Eu quero na América. Tá bom. Está aprovado. Está aprovado. Deus. Eu tenho um outro testemunho de consulado americano que esse então é mais maluco ainda. Ainda na pesqueira, vieram aqui, cantaram aqui na pesqueira, indo para a América, nós abençoamos 4 mineirinhos de Uberlândia, de uma cidade de Minas Gerais. Foram pedir visto. Não tinham lenço nem documento, não tinha emprego, não tinha imposto de renda, não tinha nada. Vocês têm o quê? Nós canta. E o homem da imigração, irmãos, com ar de crítica, de deboche, disse para os 4 assim, era um quarteto mineiro. Canta, tá, então canta aí. Irmãos, antigamente a sala da imigração era como um auditório que ficava assim umas 100 pessoas sentadas esperando ser chamado. Eles levantam naquele guichezinho assim, vocês cantam? Quer cantar? Então canta aí. Um olhou para a cara do outro, achou que era piada. Canta. Ele, mas como? Agora, você não canta? Então canta. Aqui agora, cheio de gente, irmão, cheio de guarda, cheio de soldado. Então tá. Começou a cantar um hino. Parou o consulado americano. As mesas todas pararam os olhos para lá. E eles cantaram um hino, irmãos, naquele azeite santo. Tá bom, aprovado. Agora o que é pior, irmãos, quando saíram de Minas, falaram assim, nem vá, porque fulano voltou, Beltrano voltou, fulano tinha sítio, tinha vaca, tudo voltou, nem vá, vocês não têm nada, vocês não têm onde cair morto. Ele vai pedir contra-cheque, nós não tem, imposto de renda, nós não tem, e casa, escritura, a gente não tem nada. Mas nós recebemos um convite para cantar numa festa lá na América. Não vá. Irmãos, e aqueles 4 mineirinhos, irmão, goiabinha, e o que é mais lindo, irmão, fui pregar na América e encontrei eles lá. Quando eu chego lá, encontro eles lá na Flórida, lá, estavam lá visitando tudo que é igreja. Irmãos, em nome de Jesus, não limite o poder de Deus. Por que ele fala desse modo? Olha essa pergunta. Repita comigo assim. Você faz a pergunta e eu vou responder. Repita essa pergunta. 1, 2, 3. Porque ele é Deus. Pergunta assim. 1, 2, 3. Por quê? Porque ele é Deus. Deus não tem limite. Ele não cabe na tua mente. Ele é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior. A gente limita. Crente limita a Deus. Crente limita a Deus. Senhor, tira a pedra. Não, seja Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. Saúde pública. Não, já está podre, está fedendo. Tira a pedra. Tira a pedra. A gente limita a Deus. Você veio hoje aqui e talvez tenha um tema que você parou de orar.
Talvez tenha um tema que você parou de dizer: Deus, não, isso aí eu já abri mão. Eu acho lindo aquele texto da mulher sunamita, que era estéril, que o marido que não engravidava ela, e que um belo dia ela engravida, e o filho morre, e diz a Bíblia que ela coloca no quarto do profeta. Ela coloca sobre a cama do profeta, e manda falar com o marido: me dá um animal, eu quero procurar o profeta. Mas hoje não é sábado, não é lua nova, não é dia de culto. Eu quero ir agora, rápido. E ela pega o animal e dispara: vamos direto, não para em canto nenhum, eu quero falar com o profeta. O profeta diz para ela assim: tudo bem? Então, vai tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas eu disse para você não mentir para mim. O profeta entende e manda o moço dele: corra lá, aonde está o menino. Ela diz: ele até pode ir, mas meu negócio não é com o moço, é contigo. O profeta entende que é para ele ir. E quando o profeta chega lá, a criança estava morta, mas não tinha sido enterrada, por uma única razão. Eu aprendo com aquela mulher, ela me ensina hoje: não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Eu quero que você diga, faça essa oração, diga assim: Senhor Deus, ensina-me a não te limitar. Irmãos, eu moro num local hoje, a minha esposa não está aqui, mas está as minhas filhas, minha filha e meu filho, pergunte a ela que ela vai dizer. Um dia, passando de carro, minha esposa falou assim: entra aí. Eu usei uma palavra dura para ela: tu perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Enlouqueceu. Como é que é isso? Perdeu o juízo. Ela disse assim: entra, porque eu estou sentindo de Deus. Aí eu falei: então, quem sou eu para lutar com Deus? Sou doido, tem juízo. Então vamos embora. A gente entra, irmãozinho, encontra uma pessoa saindo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Conhece alguma coisa vendendo por aí? Você é corretor? Falei: não, é particular. Ele fala assim: estou vendendo o meu. Falei: a gente pode ver? Pode, para o carro e vem ver. Sabe, irmãos, quantas vitórias deixamos de possuir, porque limitamos o tamanho de Deus. Porque ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão o que é o quê? E a minha pergunta é: onde Deus estava naquele dia? Eu vou perguntar de novo: onde Deus estava naquele dia? Na frente deles. Sentaram na frente de Deus. Eu queria que você hoje desse um glória a Deus. Deus, me ajuda a não te limitar. Senhor, eu não quero te limitar. Eu não vou te limitar nunca mais. Eu não vou te limitar nunca mais. Irmãos, mesmo quando Ele traz para mim uma palavra que é completamente insana. Olha o que eu falei, insana. Uma palavra insana. Quer ver uma palavra insana na Bíblia? Pedro, quem é que tem que pagar imposto? É os empregados ou os filhos do rei? Os empregados, os servos, os filhos do rei não pagam. Tá bem, Pedro, você entendeu. Mas para que esse fiscal não fique perturbando de novo, pega um anzol, vai no mar, pesca o primeiro peixe e tira o dinheiro para pagar o imposto. Isso é uma palavra normal, irmãos? É uma palavra normal? Isso é uma palavra normal, irmão? Eu vou dizer para você assim: vai agora no mercado e compra uma caixinha de leite Tetra Pak, da LG, por exemplo, ou da Parmalat. Abre a tampinha e pega uma panela e solta, porque vai sair ouro em pó. Sai ouro em pó de latinha de caixa de leite? Não tem. Vai sair leite. Você vai dizer: como é que é, Deus? Eu vou no mercado, vou pegar uma caixa de leite. Tem que ser da Parmalat, sei lá. Aí você abre e bota numa panela que tem ouro lá dentro. Você faria isso? Só faz isso quem acredita em Deus. Deus, pelo amor de Deus. Só está dizendo para mim que uma caixinha de leite tem ouro? Ouro em pó? É isso?
Falei, quem vai crer nisso, irmãos? Só quem não limita a Deus. Você entende isso? Essa turma chegou cedo, sentou, está ouvindo Deus, e quando ele fala, eu perdoo, mas como? Só Deus pode fazer isso. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes, e eu ouvi isso essa semana, eu estou carregando aqui na minha Bíblia, deixa eu te mostrar aqui, antes do sol nascer. Eu estou colocando aqui na minha Bíblia para não esquecer e aguardar o sinal de Deus, quem sabe, uma outra campanha dessa, daqui a um tempo. Essa semana alguém me ligou e disse, pastor, eu quero pedir perdão porque ainda não falei. Eu não falei ainda. Pastor, eu estava falido. Eu disse para minha esposa, não sei o que vai ser de nós. Perdemos tudo. Aí, de repente, pastor, quando bate aquele desânimo que não dá vontade de fazer mais nada, a gente está no culto, o senhor anuncia, 7 dias antes do sol nascer. Eu olhei para ela e falei assim, filha, é a nossa vez, é agora ou é agora. Aí nós entramos. No segundo dia de campanha, ele falou assim, pastor, eu estava num canto aqui que eu não vou dizer, chorando com Deus. Eu estava falido. Aí eu escutei uma voz dizendo, prepara a documentação. Eu achei que tinha alguém atrás de mim, eu olhei e não tinha ninguém. Corri para o contador e falei, prepara o documento. Ele preparou. Eu assinei, a esposa sócia assinou e botei em cima da mesa. Faltava outra assinatura. A outra assinatura era a minha falência ou a minha restauração. Deixei em cima da mesa. 3º dia, 4º dia, 5º dia, chego na firma, o papel não está. Falei, meu Deus, o documento sumiu assinado. Perguntei, não, que eu mandei levar para o cartório. A pessoa passou, viu o documento, assinou e reconheceu firma. E disse, pastor, eu comecei a campanha falido e terminei a campanha completamente restaurado financeiramente. A minha falência, ela foi transformada num milagre sobrenatural de Deus, num período dos 7 dias. Não limite o que Deus pode fazer na tua vida hoje. Não limite o que Deus pode fazer. A gente sabe por que a gente limita a Deus? Porque a gente olha por que a gente consegue. O que a gente consegue? Eu acho que eu só consigo ir até aqui. Então, se alguém falar para mim que vai numa distância maior, eu vou dizer, impossível. Não limite isso. Porque nesta noite, se você veio a essa igreja, numa quinta-feira, feriado na cidade, um tumulto no trânsito, irmão, foi uma luta para chegar aqui. Os batedores fecham a rua e só abre a pista, irmãos, quando passa o último carro da delegação. Você sabe o que é você ficar dentro de um carro com centenas de batedores, travando tudo para que a delegação da família olímpica passe. E enquanto não passar o último, quando tu pensa, acabou, não acabou não, vem mais outra caravana. Você acabou, não acabou não, ainda vem mais outra. Você, Deus, pelo amor de Deus, libera essa rua, por favor, meu amigo, por favor. Então, numa luta, numa tensão, Deus não está dentro de uma foto de 3x4. Deus é maior.